Sejam todos bem-vindos ao meu canal Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. Hoje eu separei um vídeo, um tema para a gente poder conversar, que é a respeito da criatividade. E o que me levou a vir conversar com você hoje a respeito da criatividade foi fruto de um atendimento que eu fiz essa semana de um cliente e que me trouxe à tona assim, um monte de lembrança, um monte de coisas que aconteceram comigo assim, em várias empresas, em vários lugares, e que eu falei, gente, eu preciso conversar, com os meus amigos, minhas amigas a respeito dessa questão da criatividade, porque uma das coisas assim que eu menos vejo, nos meus atendimentos, é as pessoas expressarem atitudes, ações criativas. Principalmente o adulto, de hoje. Aí eu estou dizendo assim, o adulto aí entre, digamos aí na faixa aí de 18 até uns 30 e poucos anos de idade. Esse adulto hoje, a expressão dele do eu, do existir, ela está muito esvaziada, digamos assim, em relação à questão da criatividade. E ao passo que muitos dos clientes mais velhos, aí na faixa aí de 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade, às vezes até um pouco mais, a criatividade, assim, é algo muito presente na fala, na ação, na atitude. E por que que eu, faço essa... Por que que eu consigo fazer essa escuta, e perceber, às vezes, um jovem adulto um pouco menos criativo do que um adulto mais velho, com uma criatividade mais aguçada? O que que me traz um pouco isso, assim? E aí é o que eu quero compartilhar com você, para que você, fique mais atento ao seu processo e principalmente dos seus filhos, das crianças e dos jovens, em relação à questão da criatividade. E aí eu quero trazer alguns elementos, assim, alguns exemplos para te ajudar a refletir junto comigo. Lá na década de 80, para quem curte futebol, a seleção do Tele Santana, lá da Copa do Mundo de 82, era assim, e foi durante muito tempo chamada como uma seleção da expressão da arte, do futebol brasileiro. E isso durante uns anos, o Brasil era visto, como o país do futebol arte. E o que que aconteceu com a gente? Passado aí 30 anos, 40 anos. O Brasil hoje é o país do futebol arte? O Brasil continua sendo o país do futebol, mas segue sendo o país do futebol arte? Ou, e aí é uma leitura muito particular minha, ou as escolinhas de futebol vieram, ou ao longo dos anos, vieram reduzindo a arte em detrimento da técnica. Bom, para você também isso é uma leitura que você faz a respeito, por exemplo, do futebol? Porque as escolinhas de futebol chegaram firme aí no Brasil inteiro, trazendo o quê? A técnica europeia, a técnica inglesa, a técnica de jogo, 4-4-5, 3-3-3, 5-5-5. Então, será que a técnica em demasia, ela, de alguma forma, ela vem reduzindo a criatividade? No meu modo de entender, o Brasil hoje, em termos de país do futebol,
não é mais o país do futebol arte, da ginga, da espontaneidade, porque a técnica inibiu de alguma forma o ser criativo. E aí, isso vem acontecendo, no meu modo de entender, em outras áreas, não só na área do futebol, mas principalmente dentro das empresas. Hoje, quando você entrega um problema para a sua equipe resolver, a sua equipe, né, esse jovem aí de 18 a 35 anos, ele é dotado aí de uma inteligência lógica, ele é dotado de uma inteligência de idioma, ele fala inglês. Alguns falam até mais de um idioma, falam fluentemente, tem um domínio, né, tem um conhecimento grande de tecnologia, mas e a criatividade? De dar a solução ali criativa. E aí dar a solução criativa é diferente de você conseguir operacionalizar uma ferramenta de tecnologia, seja uma tecnologia digital, uma mídia social, operar o Facebook, operar o Instagram. E isso é diferente. A operação não é, às vezes, a criatividade. Na hora que a gente vê aí os posts, né, as dancinhas, né, talvez uma pessoa foi criativa de, às vezes, criar aquela dancinha, criar aquele, né, e que aquilo, né, traz ali centenas, às vezes até milhões de seguidores, mas a maioria está no Ctrl+C, Ctrl+V, tá copiando, não está inovando, não está criando. Então eu quis trazer essa reflexão porque essa semana, atendendo um cliente, ele criou uma solução assim maravilhosa que eu ainda não posso, né, detalhar assim qual é, porque tá aí as voltas para patentear essa solução, mas foi de uma criatividade de olhar assim para uma situação e falar assim, não, vamos fazer isso, que isso vai mudar o paradigma. Então, uma mudança de paradigma. E aí ele me contando, né, no atendimento que a gente fez online essa semana, que os colegas de trabalho, as pessoas da equipe dele, na hora que ele falou assim, olha, não, vamos fazer isso, que todo mundo ficou com o olho arregalado assim para ele, falando assim, ué, como assim, você vai fazer isso? É, vou fazer. Então, criou espanto. E algo assim, relativamente simples, mas que ele conseguiu olhar e conseguiu enxergar, conseguiu ver. E a maioria dos colegas dele não conseguiram. E aí eu me lembro tem um documentário no Netflix, chama O Segredo, que é um documentário muito interessante, que eu recomendo para você assistir. Ele é uma espécie de uma tradução, né, em forma de filme, de um livro, que é o livro do Segredo, que fala sobre a questão do poder da atração, de você atrair coisas boas, porque a sua mente está conectada com essas coisas boas, e de atrair coisas negativas, porque a sua mente está conectada no negativo. E eu acredito, sim, profundamente que isso é algo que realmente acontece nas nossas vidas, né, de a gente estar muito negativo e aí começa a atrair um monte de eventos, fenômenos negativos, e quando você conecta, né, no positivo, nas coisas boas, nas ideias, você também atrai essas coisas boas para sua mente e para a nossa vida, né, para o seu dia a dia. Então eu quero te convidar para você assistir esse documentário lá no Netflix, O Segredo. Se você quiser também, tem o livro do mesmo nome, O Segredo. E aí são depoimentos de físicos, pessoas que estão aí na física quântica, né, estão trazendo uma leitura diferente das coisas, né?
Eu acho que a gente tem que ter uma mente aberta para poder perceber e ouvir, né, os cientistas, as pessoas que estão enxergando coisas que a gente não enxerga. E aí tem uma cena lá muito interessante, que eles mostram, né, exemplificando isso, dessa questão de enxergar. Aí mostra um índio, né, com um português, assim, um navegador na beira da praia, e as caravelas vindo em direção à costa, vindo em direção à praia. E aí o português fala para o índio, né, o navegador, olha os navios. Aí o índio, não, mas eu não estou enxergando, eu não consigo ver. Estava ali, né, logo ali, e ele não enxergava. Então, isso para mim é uma das coisas mais bacanas, assim, porque não estava dentro dele aquele paradigma, né, de perceber, de enxergar o que, que era um barco, um navio, né, as caravelas. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. Você tem aí um problema na sua empresa e você olha e não consegue enxergar. Eu atendo uma empresa que é uma atacadista de frutas no Ceasa aqui de Belo Horizonte há 25 anos. E há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava num desses projetos aí, nessa empresa, prestando uma consultoria para eles, e alguém trouxe uma questão em relação às conferências dentro da câmara fria. A câmara fria trabalha basicamente quase que a 0 grau para armazenar as maçãs, armazenar as frutas que precisam ficar naquela temperatura, né, mais frias. E por mais que tenha lâmpadas dentro da câmara, são câmeras gigantes, assim, do tamanho de um apartamento de 4 quartos, 150 metros quadrados, né? Assim, armazenamento gigantesco. E dentro dessa temperatura aí de 0 graus, 2 graus. E aí alguém comentou assim da questão da dificuldade de ler as etiquetas das caixas de maçã pelo fato delas estarem às vezes nos cantinhos. Por mais que você ilumina dentro da câmara fria, né, é como se fosse um galpão, só que é um galpão como se fosse uma geladeira, um freezer. Na hora que você empilha os pallets, um pallet faz sombra no outro e cria ali um ambiente mais umbral, né, um ambiente mais escuro. E aí eu fiquei assim, falei, gente, vamos usar lanterna de alpinista. Aí o povo olhou para mim e falou assim, ué, como assim? Ué, lanterna de alpinista, a lanterna não fica aqui? Aonde o sujeitinho olhar, tem luz. Se ele olhar lá na caixa, lá em cima, tem luz. Se ele olhar na caixa aqui embaixo, tem luz. E assim a gente fez. Na mesma hora, eu pedi um rapaz, inclusive, um português, que é um amigo, um prestador de serviço, um engenheiro, bacana demais, Caetano. Aí o Caetano correu lá lá é Contagem, né? Correu em Belo Horizonte e compramos 3 lanternas para fazer um experimento daquelas lanternas, né? Que tem uma fita aqui, a lanterna, e veste aqui na cabeça. Na hora que os meninos, os conferentes, puseram a lanterna na cabeça, acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz, porque agora tudo ficou claro, aonde tinha escuridão, ficou claro. E foi assim, a partir de um puf, né? E eu acho que isso é a criatividade, de você estar ali e dar uma solução para uma situação, para um problema, a partir de uma intuição, a partir de uma inspiração, né? Que é do campo da arte, do criativo. E aí esse atendimento me deixou assim muito alegre, porque é raro, né? Assim, infelizmente é raro eu ouvir nos atendimentos os relatos dos meus clientes, assim, soluções assim criativas, né? Pum. E aí eu tenho que me valer da fala do Rubem Alves, que para mim assim um gênio, né? Ele já passou aqui pela Terra
e deixou lembranças incríveis assim para mim, um cientista, psicanalista, escritor, palestrante, educador, Rubem Alves. E uma vez eu estive numa palestra dele lá no Palácio das Artes, e ele abriu a palestra assim: se tiver algum educador aqui presente, já recebo meu desculpas aí de antemão, mas o que vocês estão fazendo com as crianças, com os jovens, é um crime. Vocês estão ensinando para eles ferramentas que eles não vão usar. Abriu assim a palestra, né? Então aquilo me chocou profundamente. E a fala dele foi entrando dentro de mim, né? Entrando dentro do meu coração, dentro do meu cérebro, da minha mente. E eu fiquei muito interessado nessa questão, sabe? Da criatividade, da educação, né? O Mário Cortella também fala muito do sistema de escolarização e educação. Escolarizar quem faz? A escola. Educação quem faz? A família. Então, a meu ver, eu tenho que concordar tanto com o Mário Cortella, que para mim é um filósofo, né, da atualidade assim, brilhante, e para mim do saudoso, né, Rubem Alves, que deixou lembranças assim, né, do jeito dele de trazer, né, as coisas para a gente com a simplicidade, mas carregado ali, né, de sentimento, de conhecimento, né, profundo. E aí eu tenho que me valer da fala dos dois, né, do Cortella, inclusive, para dizer o seguinte: olha, será que o nosso sistema de escolarização não tem feito com as crianças igual as escolinhas lá de futebol, que eu comentei anteriormente? As crianças estão aprendendo aí matemática, português, geografia, né, história, mas e a criatividade? E a criança ficar livre para poder, né, manifestar ali o eu dela e dar uma solução ali criativa. Eu tenho, né, a bênção da minha filha estudar numa escola Waldorf, que é uma escola que tem uma pedagogia assim, uma coisa assim fenomenal, trazida lá no início do século XX por um grande cientista que é o Rudolf Steiner, brilhante assim, há 100 anos atrás. Ano passado comemoramos 100 anos, né, da passagem dele pela Terra. E passados 100 anos, a escola Waldorf ainda é assim, avançadíssima para a atualidade. Imaginem lá no início do século XX como que era uma escola Waldorf. Waldorf com W. Waldorf. Pesquisa aí no Google. Você que é pai, mãe, né, tá com um filho ali nascendo, começando, pesquisa um pouco. Porque uma pedagogia diferenciada pode fazer uma diferença assim gigante naquele ser humano que você está ali entregando para o mundo. E aí eu fico vendo às vezes os pais, não, põe aqui perto mesmo, matricula aqui perto que é mais fácil. E aí põe às vezes na escolinha ali perto que é mais fácil. A humanidade, ela está precisando de justamente seres humanos espetaculares, criativos, amorosos, para transformar esse planeta, gente. Então, se você tem ali uma escolinha ali perto, vai lá saber o que eles estão fazendo. Porque uma vez eu fui numa escolinha, muitos anos atrás, prestar uma consultoria, e ali o discurso da escolinha é que ela tinha tantos computadores, tinha área de brinquedo. Ué, mas para produzir esse ser humano que está aí, que não tem amor, que não tem criatividade, que não tem tolerância, que não tem empatia, tem alguma coisa errada, gente, nesse processo aí de escolarização, não é? Tem alguma coisa aí que não tá legal. O que adianta o cara saber
né, uma equação, resolver uma equação de segundo grau, se ele não consegue ter empatia com o colega, ele não tem tolerância, não consegue trabalhar em equipe, não consegue ser criativo, mas sabe inglês fluentemente. Você que é empresário, que está aqui no meu canal, empresária, né, que tem aí uma equipe de 10, 20 pessoas na sua equipe, como que é a questão da criatividade? Então, eu quero convidar você, nesse vídeo, seja você, né, empresário, empresária, ou seja você pai ou mãe, eu quero convidar você a revisitar esse tema da criatividade. E aí, nesse atendimento agora que aconteceu na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira. E dia 21 de julho de 2021, quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo. E eu fiz esse atendimento desse cliente na segunda-feira. E aí eu me lembrei de um outro fato que aconteceu muito interessante. Eu fui dar consultoria para uma empresa atacadista em 1998, lá atrás. E um dia cheguei na sala de um dos diretores, era o diretor operacional. A sala dele ficava no alto, assim, de um galpão gigante. Era um atacadista aqui de Minas Gerais, bem grande. E eles distribuíam produtos ali, desde corda, broca de furadeira, até, né, um mix assim, na época era um mix de mais de 12 mil itens. Distribuía para o Brasil inteiro. Aí um dia cheguei na sala desse diretor operacional e ele virou para mim e falou assim: ah lá, Evandro, como que eu resolvo aquilo ali? Eu falei, o quê? Falou, ah lá, uma esteira, né? Vinham as caixas numa esteira assim, e aquelas esteiras de fita que você prende e a própria esteira ali amarra a caixa, né? Aquela fita de plástico assim, às vezes verde, azul, que prende as caixas. Muitas caixas vêm assim, né? Dos distribuidores, né? Dos atacadistas, e esparrama isso pro Brasil inteiro, caixa de tudo quanto é produto. E ele virou para mim e falou assim: como que eu resolvo aquilo ali? Ah lá, os dois conversando, um trelelé, e o futebol, parará, aquela resenha ali, né? Durante o dia de serviço, e isso é normal, acontece em tudo quanto é empresa. E aí ele virou para mim e falou assim: como que eu resolvo aquilo ali? Aí na hora eu olhei e falei assim: muito simples. Ele falou: como? Eu falei: nós vamos pegar um deles, vamos desviar para uma outra área da empresa, e vamos colocar ali um deficiente auditivo, um surdo. Ele olhou para mim e falou assim: como assim? Falei: vamos colocar um deficiente auditivo ali para trabalhar junto com o outro que conversa. E aí eles vão conversar como? Ele olhou para mim assim e falou assim: não, mas que ideia doida. Eu falei: a ideia pode ser doida, mas vai funcionar. Na semana seguinte a gente contatou uma empresa de recrutamento especializada, né? Trouxemos os candidatos, fizemos a seleção, contratamos um deficiente auditivo, um surdo, colocamos lá. Acabou o problema. Sim, acabou o problema da conversa, da resenha, acabou. Aumentou a produtividade, contratamos um deficiente auditivo, tem poucas oportunidades no mercado, que pouca gente, né, quer contratá-los. E resolvemos um problema operacional. A partir de quê? A partir da criatividade. Quantas vezes na minha vida eu já tinha tido aquela ideia, aquela solução em outros clientes? Nenhuma vez. Então, da mesma maneira que eu dei o exemplo aqui da lanterna, do alpinista, e contratar um deficiente auditivo, todas as duas soluções não vieram dali, do atacado, do distribuidor de fruta, e nem do atacado distribuidor de caixas, de dezenas de itens diferentes. Veio de um outro lugar, do lugar do criativo,
do lugar da criatividade. E é isso que eu quero convidar você a revisitar esse assunto da criatividade dentro de você, principalmente se você ainda é um jovem. Você, né? Você é criativo? Então quero convidar você, jovem, a revisitar esse assunto criatividade dentro de você. E você que é pai e mãe principalmente, né? De repente é melhor você trocar de casa, alugar um outro apartamento ou vender e ir morar lá perto de uma escola que vai realmente transformar o seu filho um ser humano espetacular, criativo, e que se ele souber falar inglês fluente, melhor ainda. Mas ele tem que ser assim, criativo para dar solução na medicina, na arquitetura, no direito, nas diversas áreas da ciência. Criatividade. Eu assisto Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural no domingo de manhã cedinho. Nossa, meu coração até palpita assim, quando eu escuto. Fulano de tal, não sei o que, trouxe, não sei, criou isso. Né? Teve aquela intuição, teve aquela criatividade e fez aquele negócio funcionar. Não, mas eu fico louco. Porque tem coisas, gente, tem profissões que a gente nem imagina que acredita, que existe. Há um tempo atrás eu descobri que tem uma área da química que é de cheirar carro. No dia que eu vi, quase enlouqueci. Falei, como assim? Um engenheiro químico que entra dentro de um carro zero, fecha a porta, fica lá dentro, respirando para sentir o cheiro daqueles materiais que foram usados para fazer o carro, para ver se tem o cheiro do carro zero que a gente, né, que suscita em nós a vontade. Quando você abre a porta de um carro zero, tem um cheiro, né? E é que esse cheiro ele vem dos materiais, dos diversos plásticos, borrachas, tecidos que são usados ali, né, dentro da construção do carro. E isso gera um cheiro. E esse cheiro desperta na gente, né? Ai, comprei um carro zero. É o cheiro, né? Será que se o carro zero não tiver cheiro nenhum, for totalmente sem cheiro, será que começa, né, despertar na gente o não interesse? Então tem coisa demais, assim, tem coisas maravilhosas acontecendo. Então conecta sua mente, conecta o seu coração nas coisas boas que estão acontecendo, que são milhares, né? Tem muita coisa difícil acontecendo, principalmente hoje, mas tem coisas maravilhosas. Igual ontem, o voo, né, do antigo CEO Jeff Bezos, lá da Amazon, que levantou voo aí num foguete, que o foguete vai e volta, aproveita o foguete, a cápsula vai e volta, não tem piloto, não tem copiloto. Olha a inovação. Então, assim, alguém foi criativo, um engenheiro, uma equipe de pessoas, de designers, para poder criar isso. E até então, todos os foguetes se explodiam lá em cima, né? A cápsula ia, voltava, mas a parte do foguete desaparecia. E eles desenvolveram um foguete, que o foguete vai, leva a cápsula e o foguete volta para poder levar outra cápsula depois. Ó que tem espetacular. Entra aí na internet, pesquisa aí Jeff Bezos, que é esse voo, né, da empresa que ele criou para fazer voos para fora do planeta. Aí daqui 200 anos que tiver um monte de nave indo e voltando, olha, ele foi um precursor, igual Santos Dumont foi lá atrás, há 100 anos atrás. Então tem outros Santos Dumont vindo aí, outras pessoas trazendo coisas fabulosas. Então eu quero te convidar a revisitar esse tema, criatividade. Revisite isso dentro de você, observe se seu filho está numa escola que desperta nele a criatividade ou se é uma escola que ensina para ele matemática e português. Se for, e se for o seu propósito de formar um filho para ser uma mão de obra ou para ser, né? Mas se você estiver interessado
de produzir um filho para ser transformador, aí você tem que selecionar talvez uma outra escola para fazer uma escolarização diferente. Então, só para a gente poder finalizando esse vídeo, é esse convite que eu faço a você hoje, né, para essa questão da criatividade. Revisite esse tema dentro de você, criatividade. Ao final do vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas. Eu peço que você se inscreva no canal, é importante você se inscrever no canal. Nós temos que chegar aí no primeiro 1000, estamos aí beirando 150 inscritos no canal, porque na marca dos 1000 inscritos, a gente começa a entrar com os cursos, eu vou ensinar você, né, os passos, as ferramentas para você usar o autoconhecimento como transformação para crescer, né, realmente crescer o seu lado pessoal, o seu lado profissional e você buscar aí a tão sonhada liberdade financeira e econômica na sua vida. Mas para isso a gente precisa chegar aí nos 1000 inscritos. Então eu peço sua ajuda, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Você que está aí, né? Você que é parte dessa caminhada, dessa aventura aí do autoconhecimento, eu peço a você, né, de coração para coração, me ajude a chegar aí nos 1000 inscritos. Então eu agradeço a todos que estão, né, junto comigo nessa caminhada aí do autoconhecimento, que já é uma caminhada longa na minha vida. Eu trabalho com autoconhecimento há 28 anos, mas comecei lá nos meus 12 anos de idade, nesse processo da meditação, né, de sentar e de me perceber e de hoje poder trazer alguma coisa aí diferente para você, né? Assim, eu já errei muita coisa, mas já acertei também bastante. E toda vez que eu cometo um erro, eu sento para poder revisitar aquele erro dentro de mim e buscar melhorar, aprimorar. E é isso que eu quero trazer, né? Essa contribuição, esse legado, né, do autoconhecimento ser uma ferramenta de gestão do eu, de gestão da família e de gestão de negócios. Então, muito obrigado, muita paz a todos e até o próximo vídeo.